Olá, eu sou a Sibeli e hoje eu e o João Pentan estamos aqui com a Desirê Schuch. Ela é do Grupo Boticário. A gente vai falar justamente sobre Neurolab Grupo Boticário. Desirê, queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho do seu histórico profissional, como você começou a trabalhar com neurociência e falar como é que é seu dia no dia a dia de trabalho no Neurolab do Grupo Boticário, por favor. Boa tarde, Sibeli, tudo bem? Bom, contar então para você um pouquinho como que eu cheguei nesse tema aqui de neurociência, né, e como que é o nosso dia a dia aqui no grupo. Eu queria começar me autodescrevendo, se você não se importa, porque é uma prática que a gente tem no grupo, então eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros e estou usando um óculos clarinho. Eu sou gerente sênior da área de performance de produtos e na minha trajetória aqui eu entrei como especialista de performance de produtos. E aí, nesse momento, a gente tinha várias questões relacionadas ao consumidor. E aí, estudando um pouquinho mais sobre as respostas dos consumidores, a gente tinha bastante dúvida se todos os métodos que a gente tem objetivos, que são lá ferramentas qualitativas, quantitativas, que daí é grupo focal, pesquisa com profundidade, se as respostas que vinham nos davam certeza para assumir certos riscos quando a gente estava modificando produtos Hero. Tá? Então, começou assim a história de neurociência. Como eu fazia as avaliações, eu comecei a ir atrás desse tema. A minha formação não é em neurociência, então, né, eu tenho doutorado em biologia celular e molecular, mas aí eu fui atrás do tema, a gente encontrou alguns parceiros, começou a estudar, e aí a gente decidiu trazer essa ferramenta para justamente nos auxiliar, basicamente, nessas modificações de produtos Hero, tá? Então, vou mudar a embalagem, entender qual é o desconforto que efetivamente gerava, se poderia mudar o desejo de compra. Depois a gente passou para alteração de textura. Então a gente está sempre atualizando o nosso portfólio, né? Trazendo os ingredientes mais sustentáveis, com melhor performance. Mas essas modificações, como que elas efetivamente são percebidas e como que elas vão afetar a escolha, né, de compra do consumidor? Começamos por aí. E aí a gente começou a entender que tinha um movimento de mercado muito relacionado ao bem-estar ou até a outras nuances de comportamento e que essas ferramentas podiam nos ajudar. Hoje a gente usa no Neurolab muito mais ele para entregar atributos ou para nos ajudar a tomar decisões em relação ao desenvolvimento de produto do que como neuromarketing. Neuromarketing, quando eu falo, é estudo de propaganda, não é tanto nosso foco. A gente já executou. O nosso maior foco aqui é agregar valor realmente nos nossos produtos, com atributos, ou na escolha do produto que realmente ali fale com o coração do consumidor. E Desirê, acho que a maior curiosidade dos nossos ouvintes é entender como que o Neurolab ele é utilizado nesse processo que você citou, né, nos lançamentos de produto, no desenvolvimento tanto de novos produtos quanto de refação de produtos existentes. Então, basicamente, no dia a dia, na rotina, a gente trabalha muito no início do desenvolvimento do produto. Então, você tem a ideia do produto que a gente quer desenvolver, tem tanto a parte da embalagem como a parte do granel, que a gente fala, que é o produto em si. E aí, ali, a gente vai entendendo quais são os potenciais, né, desse produto. Então, por exemplo, hoje, como atributo, a gente usa muito ferramentas que vão te trazer respostas, por exemplo, é, eletroencefalograma, para mim entender se tem áreas ali de felicidade, de coragem, que estão sendo ampliadas. Mas também a gente faz algumas leituras de medidas biométricas, então sudorese, batimento cardíaco. A gente também pode usar eye tracking para então ver questão de atenção, né? Então, é, o quanto uma embalagem, a forma o que eu escrevo nessa embalagem, a disposição. E entender também o like e o dislike no sentido de se a cor conversa com as palavras que estão ali. Então, lá no início, realmente, do desenvolvimento do produto, a gente vai definir
se tem uma oportunidade de uso de neurociência, se ela vai ser usada como um atributo, e aí eu posso te trazer um exemplo, tá? Então, por exemplo, saiu agora o Nativo Spa Uva Merlot, e a gente tinha uma questão ali que o produto trouxesse para a consumidora uma sensação de autocuidado e conforto quando ela está sozinha com ela mesma. Sabe aquela coisa de, tô em casa, vou abrir um vinho e vou beber um vinho, ter esse momento comigo mesma. Mas como que eu faço comprovação disso, né? E aí, nesse caso, por exemplo, a gente usou uma estratégia que é a associação implícita, que vai usar o tempo de resposta, né? Sistema um e 2. Então, a gente coloca alguns conceitos, a pessoa vai usar o produto e bota ela em contato com esses conceitos e ela vai respondendo ali sim e não, e aí, pela medida do tempo de resposta, a gente consegue entender quais conceitos, né, tiveram a identificação com aquele produto ou não. Por exemplo, foi o que a gente utilizou aqui com o Nativo Spa Merlot. Mas aí vai variar muito, né? É, relaxamento, mas como eu falei, em alguns momentos também assim, pô, esse produto é muito importante para a gente precisa ter muita certeza que ele está afinado com o nosso público. Então, mais que uma pesquisa, então eu preciso entender se é um produto que consegue fazer o consumidor mudar uma coisa que ele já compra para comprar outra. Então, para saber com mais profundidade quais são os gatilhos de escolha do consumidor, aí eu posso usar, aí não como atributo de produto, mas para escolha de protótipos, por exemplo. Desirê, quando a gente trabalha com projetos, lançamentos, a gente vai começar a conceber, a gente geralmente tem os nossos palpites, né? A gente, né, como o João fala, a gente é a pior, nós somos as piores pessoas para inferir opiniões ali, porque a gente está muito enviesado, né? Porque a gente gosta, porque a gente acha, de quem foi a ideia. E quando a gente vai para um estudo de neuro, como vocês fazem, a gente pode descobrir justamente o oposto. Você pode compartilhar algum estudo, algum projeto que você tenha feito que trouxe assim resultados inesperados? Poxa, achamos que era isso, mas a gente teve um insight revolucionário aqui que mudou completamente o andamento desse projeto. Tem. Eu vou trazer, acho que, dois exemplos para você, tá? Um que envolve embalagem de produto e depois um do produto em si, que mudou até, inclusive, a composição do produto por conta disso. Que foi um dos primeiros, esse primeiro que eu vou contar, o de embalagem, foi um dos primeiros projetos que a gente ainda estava engatinhando ali, entendendo o uso e aplicação da neurociência. A gente tinha um creme corporal, Hero, muito famoso, mas ele já estava há algum tempo no mercado e veio, cara, tem que renovar, trazer, né, fazer um upgrade aí. E ele era um produto que ele era quadrado, com a tampa preta, de vidro, então assim, eu achava ele maravilhoso, lindo, imponente, achava ele era meio retrô. E aí veio a proposta de ser um frasco redondo, arredondado, formas orgânicas, com a tampa dourada. No primeiro momento, eu e todo mundo que estava no projeto, gente, não, né? Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, olha esse frasco preto, quadrado, maravilhoso, não, tá totalmente errado, coisa e tal. Gente, não, vamos rever, não vale nem a pena testar isso daí, vai levar uma surra, né, quando a gente fazer o teste com o consumidor. O teste objetivo ali de consumidor deu meio que empate, algumas pessoas preferiam um, outras pessoas preferiam outra. Quando efetivamente a gente rodou alguns testes de intenção de compra, de atenção, né, o quanto aquela embalagem se destacava numa gôndola, é, simplesmente embalagem nova, redonda, com a tampa dourada, assim, tinha uma performance muito maior. E aí foi aquela escolha que a gente fez, gente, eu tenho que confiar muito nesse teste mesmo, viu? Porque para mim, Desirê, a outra embalagem parecia bem mais interessante. Mas aí vem também um pouco do que você trouxe do viés. Eu, Desirê, não sou o consumidor médio do Boticário, né? O nosso consumidor é muito mais amplo do que a minha opinião. E aí foi muito legal, e aí topamos mudar aí a embalagem, e foi um super sucesso. E hoje essa embalagem, inclusive, ela já sofreu outras alterações, mas mantendo essa coisa do shape e da tampa se destacando com uma cor mais viva. Então foi uma surpresa assim para a equipe. Todo mundo achava que a embalagem antiga ia se destacar muito mais. E aí um caso legal, novo também que teve, foi o do Hair Code. Então a ideia do o perfume Hair Code, ele tinha uma ideia do perfume ser um encontro da mulher com o seu próprio prazer, né? O slogan aí do produto.
E aí foi muito legal que na época, quando a gente começa a desenhar assim, o que que a gente vai, como que vai ser essa fragrância, né? Qual família olfativa, o que que mais vai ter de ingrediente? A gente tem um estudo aqui bem grande de moléculas que conseguem modular principalmente essas questões relacionadas à sexualidade, arousal, coisas desse tipo. E tinha uma molécula testada já com medidas hormonais, no caso. E a gente falou, gente, é isso, ó, vamos fazer esse perfume com essa pirâmide olfativa, que traz toda essa coisa da sensualidade, empoderamento feminino, e vamos colocar essa molécula junto, porque vai potencializar. Meu Deus, gente, vai ser maravilhoso, entendeu? E aí, quando a gente rodou os primeiros testes de neurociência, principalmente nas atividades que a gente mediu de ondas cerebrais, a gente viu que o engajamento e interesse despencavam naquela fragrância. E a gente não entendeu nada do que estava acontecendo, porque as pessoas gostavam, tá? Essa molécula não alterava olfativamente, tá? É uma molécula que não tem cheiro, ela é volátil, mas ela não tem cheiro. E aí a gente, nesse estudo, gente, temos um problema aqui, então aquilo que a gente achou que separado funcionava super bem, quando eu fui ver aqui, na verdade, não está gerando aquele estímulo que a gente achou que geraria, e aí volta, te retira a molécula, refaz né, os componentes olfativos da fragrância, e aí sim a gente chegou num produto que foi super legal, que a gente conseguiu ter várias comprovações de batimento cardíaco, sudorese, então ativando, né, todas aquelas respostas de arousal, confiança, então foi bem bacana e foi surpreendente, porque a gente achou que assim, né, o que a gente desenhou de fórmula com certeza ia se potencializar e a gente viu que na verdade não era tão compatível assim. Nossa, assim, é impressionante como vocês vão a fundo, né, no projeto, no desenvolvimento do produto. Isso é muito interessante. E você citou algumas ferramentas, né, alguns formatos de pesquisa que vocês já utilizam, né, eletroencefalograma, eye tracking, resposta da sudorípara, pesquisa implícita, enfim. Para onde que você enxerga que a neurociência aplicada a negócios vai evoluir em relação a esses formatos de pesquisa? E quais as ferramentas e tendências que você mais acredita que vão ditar o ritmo dos próximos anos na área? Bom, eu acho que hoje talvez alguma limitação que existe quando a gente pensa em aplicar a neurociência na indústria são os equipamentos mesmo, tá? Então, assim, alguns tem uma quantidade de fio gigante que você tem que ligar, alguns são grandes, eles não têm muita mobilidade, o próprio ambiente do laboratório pode influenciar ali o consumidor que a gente está testando. Então, a gente vê que agora a gente está indo para um design de novos equipamentos cada vez menores, sem fios, e que eu consigo usar no ambiente real. Então, eu não preciso usar na loja laboratório, né? Não preciso ter uma loja laboratório que não é um ambiente real e que, de certa forma, também vai influenciar ali a vontade do consumidor. Então, eu acho que esses equipamentos cada vez mais menores, na verdade, menores, mais discretos e que influenciam menos, eu acho que é uma super tendência que a gente já está vendo. Barateamento desses equipamentos, tá? Equipamentos muito caros. Hoje em dia, uma empresa pequena tem uma limitação bem grande, tá? Em relação a adquirir esse tipo de equipamento. Então, esses equipamentos menores também estão vindo com um preço mais acessível. Mas aqui eu acho que também o pulo do gato, que é outra questão bem delicada quando a gente trabalha com neurociência, que é o trabalhar os dados, tá? Os dados que saem brutos de neurociência não são dados triviais de se trabalhar. Exige um processamento e uma análise de dados que, você não encontra pessoas qualificadas, ou às vezes o volume de informação precisa de uma capacidade né, de informática, de computação muito alta. Então, eu acho que a IA, associada a outras metodologias de data-driven, vão ajudar muito a gente conseguir realmente trabalhar com mais dados, um volume maior de dados, com maior acurácia. E eu imagino que que o futuro aí próximo de neurociência caminha para isso. E se você fosse, por exemplo, você tá ali, vai pegar um avião ali, 12 horas de voo, senta alguém do teu lado, bater aquele papo, o que que você faz? E aí essa pessoa fala para você, tá, você trabalha com isso. O que que você acha que tem de bom
de ruim, de fácil, difícil, com essas vantagens, desvantagens? Você recomenda? Você acha que talvez não precise fazer para tudo, mas em tais casos você acha que, como você falou, né, da tampa ali, da fragrância, faz toda a diferença? Mas quais casos que você acha que, poxa, isso aqui dá para passar sem? Se eu fosse fazer uma recomendação, o que que você falaria? Eu acho que a gente não precisa neurociência para tudo, definitivamente, né? Porque hoje a gente é uma forma de testar produto que é cara e demorada, né? E exige pessoas altamente treinadas. Então, assim, se eu colocar em tudo, né, a gente impacta demais aí custo e andamento de projeto, né? E existem ferramentas tradicionais, né, que são as pesquisas Quali e Quant, que entregam respostas, né, muito interessantes e confiáveis, né? Eu acho que aqui eu usaria a neurociência quando você quer estressar no limite do desempenho do produto. Se você quer saber no detalhe de quais são os padrões de escolha, de compra do consumidor, quando você pode ter uma situação em que às vezes é mais fácil, você sabe que esse é um viés de quando a gente faz questionário, a pessoa tende a concordar ou dar opinião positivas, né? É uma resposta normal das pessoas, para não desagradar. Então, se eu não estou confortável com isso, e eu quero realmente que meu projeto seja criticado e eu tenha realmente ali intenção de compra, talvez é um momento de utilizar. A gente aqui, sendo bem sincera, a gente utiliza muito em projetos Hero, ou quando eu quero embarcar uma tecnologia diferente, né? Então, projetos mais triviais, né? E que eu não vou ter grandes questões ou conflitos, a gente acaba utilizando as técnicas tradicionais são extremamente robustas, né? E tradicionais também. Legal, Zirrei. E qual que é, né, você participou desse projeto, né? Você participa ativamente do uso da neurociência num grupo de grande referência aqui no Brasil. Qual que é a dica que você daria para empresas que queiram começar a utilizar a neurociência aplicada a negócios e também para os profissionais que queiram começar a trabalhar na área? Legal. Eu acho que tem que começar um pouco como a gente começou, que é, num primeiro momento, você tem que ter uma pergunta relevante para ser respondida. Acho que esse é o número um. Você tem uma pergunta relevante, essa pergunta sendo respondida, ela vai trazer um benefício para a empresa bastante claro e capturável, porque o investimento vai ser grande. Então, assim, o que acho que às vezes desanima algumas pessoas do uso da neurociência, às vezes não tem uma pergunta relevante, vai gastar tempo e dinheiro, e aí depois, quando vem a resposta, tá, mas será que valeu a pena, né? Então, acho que assim, a pergunta ser relevante e que a resposta dela traga realmente um diferencial competitivo, enfim, de eficiência para a empresa. Aí, num segundo momento, eu te diria assim: tem a pergunta certa e que pode trazer, né, uma resposta relevante para a empresa. Eu acho que eu começaria não montando um laboratório e nem contratando pessoas para trabalhar com isso, mas eu me associaria com parceiros, tá? Então, hoje a gente sabe que tem no mercado, não são muitos, tá? Mas existem no mercado empresas altamente especializadas com isso. E é uma forma de você testar, fazer um MVP se neurociência para você, se o dado que vem é utilizado, né? Então, eu conseguindo rodar, né, esses projetos com esses parceiros, aí sim, eu acho que eu começaria um processo de entender o que que é viável internalizar. Eu não faço todas as técnicas dentro do grupo Boticário, tá? Essas que eu trouxe para você a gente faz internamente, mas eventualmente a gente tem projetos que trabalham até com ressonância. E aí, obviamente, eu não vou comprar um equipamento de ressonância para ter dentro do grupo Boticário, né? Então, assim, você estuda quais são as ferramentas, equipamentos que vale a pena eu ter internamente, aí você vai, acho que por técnica, você vai adquirindo, você vai treinando as pessoas, porque esse é um ponto aqui que pegou muito com a gente. Não existe profissional no mercado pronto que eu te diga assim, entra aqui e sabe trabalhar com dados, sabe setar um, 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 um local de teste, né, que sabe os parâmetros clínicos, né, porque você vai estar trabalhando com pessoas, a gente tem que ensinar, tem que desenvolver, tem que capacitar. É raríssimo os profissionais que estão no mercado com esses skills. Então, assim, você vai ter que também escolher pessoas na sua equipe
que tem essa capacidade de aprendizado, tem essa curiosidade. É um tema que as pessoas gostam, né? Então, de forma geral, as pessoas nos procuram. Ah, como que eu faço para trabalhar no laboratório? Posso fazer um estágio? Posso, né? Então, é capturar quem são essas pessoas, né? E aí sim a gente vai desenvolvendo elas pouco a pouco. Então, a gente começou com o eye tracking, que é um equipamento relativamente mais simples de você analisar o output, e foi evoluindo, né? Hoje a gente trabalha com EEG, que é bem mais delicado, bem mais complexo, que exige um poder também de análise de dados bem maior, computacional. Mas isso foi uma caminhada aí, né? Já faz alguns anos que a gente está nessa jornada.